Irmãos, muito bom dia para todos vocês. É uma alegria, um privilégio ter da parte do nosso Deus mais uma oportunidade neste domingo de manhã, estarmos juntos aqui. A palavra do Senhor Deus deixa claro que nós não temos capacidade nem de acordar por nós mesmos pela manhã. Se acordamos, é porque a misericórdia do Senhor nos assistiu. Então isso é prova do cuidado e do amor dele para conosco aqui. Estou feliz de mais uma vez estar aqui junto com os queridos irmãos, que nesta amada igreja presbiteriana aqui na cidade de Igarapé, na nossa amada congregação, rever os queridos irmãos e juntos sermos edificados pela palavra dele. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, meus irmãos, dando início à nossa escola dominical, preparando nosso coração para o estudo da Santa Palavra que será ministrada a cada um de nós, aos nossos corações, os adultos e também o coração das nossas crianças, que ficam aqui ouvindo, prestando atenção, mesmo na limitação, humanamente falando, mas no cuidado do Senhor Deus. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, Deus Santo, nós sabemos que somos limitados na presença do Senhor por causa da mancha do pecado que ainda é realidade nas nossas vidas, mas estamos aqui, Senhor, confiados no poder que o Senhor dispensou a nós pela obra de Cristo, teu Filho amado, que nos assiste nas nossas fraquezas, que não nos deixa órfãos. Aqui estamos, Senhor, porque somos do Senhor e viemos aqui para te adorar, Senhor. Este local é um local separado para o teu povo reunir, para aprender da tua santa palavra, ser instruído, disciplinado, exortado e confortado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor, a cada um dos meus irmãos que estão aqui na manhã deste dia, a cada criança, Senhor, que despertou do soninho depois de uma noite de descanso. Isso é prova do teu cuidado para conosco. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ó Deus, eu agradeço até mesmo, Senhor, por aquela que está no ventre da mãe ainda, Senhor, que já está num franco desenvolvimento, é um ser especial aos olhos do Senhor, uma vida valiosa, Senhor. Te rendemos graça, porque o Senhor é poderoso para falar com os nossos irmãozinhos e irmãzinhas que ainda estão no ventre das nossas irmãs. E assim eu oro, ó Deus, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus para o estudo que nós teremos nesse tempo, da palavra do Senhor Deus na carta do apóstolo Paulo. Os irmãos aqui em Igarapé têm estudado bastante as cartas paulinas. Eu sou encantado com as cartas paulinas. Lá na Central nós ficamos um tempo expondo as cartas do apóstolo Paulo. Eu fiz a exposição de todas as cartas de Paulo da primeira prisão. São só 4, né? Então, foi assim, tá tudo gravado também no canal da nossa igreja. E hoje eu escolhi uma dessas cartas para compartilhar com os irmãos aqui. Uma cartinha pessoal, não é doutrinária a princípio, mas uma carta moral e uma carta espiritual, que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Então, por gentileza, se você puder abrir, são apenas 25 versículos. A gente trabalhar aqui com calma este texto que é tão importante para nós. Filemão, capítulo... Só tem um capítulo, não tem mais. São 25 versículos. Filemão. Eu vou intitular, irmãos, este estudo de hoje com um tema que é tirado aqui do texto. A suma da carta é um esforço de um pastor amado para uma ovelha que possivelmente estava com o coração carregado de sentimento de perda, de decepção, de talvez revolta, não sabemos, o texto não deixa isso claro, mas a função do apóstolo Paulo com Filemão aqui é trazer reconciliação por meio do evangelho. É isso que ele faz. E, meus irmãos, eu penso que nós estamos vivendo uma geração, a geração pós-moderna, evangélica, que o evangelho está tão dividido, e nós temos uma única só Bíblia. Mas como que o evangelho está dividido no Brasil? E eu não estou falando dividido dentro da denominação, eu estou falando dividido em denominações. Quantas denominações nós temos na nossa nação?
E isso para mim não é nenhum problema. O problema é quando nós vemos essas denominações usando as Escrituras de maneira indevidas, sem aquilo que ela mesma nos orienta. Então é sobre isso que Paulo trata aqui com Filemão. Volto a dizer, essa carta é uma carta pessoal. Não foi direcionada para a igreja, essa carta foi direcionada para uma pessoa. E aprove o Senhor Deus que essa carta entrasse no cano para ser exposta para a igreja. Então, é uma carta pastoral, o coração de um pastor muito amado, o apóstolo Paulo. Então, o evangelho que reconcilia. Eu vou ler o texto. Vou ler e depois nós vamos trabalhar aqui o contexto, examinar o texto e, óbvio, tirar lições para nós. E quem sabe você veio aqui nesta manhã, nada é por acaso, para que você aprenda um pouquinho mais o que a palavra do Senhor Deus nos orienta quanto a esse assunto. Meus irmãos, não fui eu que escrevi essa carta. Eu apenas pensando, orando ao Senhor o que a gente poderia falar na manhã desse dia, pensando naquilo que a gente já vem trabalhando, porque eu tenho um sermão desse daqui lá na nossa igreja. Aqui eu vou tentar fazer um apanhado todo agora, mas lá na nossa igreja nós fizemos 7 sermões desse capítulo, para você, dessa carta. Então, para vocês verem que é bastante denso. Mas deixa eu ler o texto, por gentileza. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, e servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo,
sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros ou cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui. Que carta, meus irmãos? Toda vez que eu leio esse texto, meu coração ferve, porque aqui é um coração de um pastor na sua limitação. Ele está preso numa intimidade com um membro de uma igreja que ele nem conhecia a igreja. Possivelmente ele conhecia Filemão, mas a igreja onde estava a Filemão ele não conhecia, que é a igreja de Colosso. É a casa de Filemão lá. Tanto é que nós temos a carta aos Colossenses, que é exatamente aqui. Bom, meus irmãos, eu analisando sobre o texto novamente, e é interessante que a palavra do Senhor Deus sendo viva, a gente passa por aqui trocentas vezes, e toda vez que a gente lê, o texto parece que salta aos nossos olhos. Como é que isso aqui mexe com a gente? Porque é palavra de Deus mesmo. Isso aqui não é um livro comum, não é um tratado teológico de um grupo que se reuniu para poder estabelecer doutrina. Aqui é palavra do Senhor Deus. Então, toda vez que eu leio esse texto, eu vejo que o Evangelho nos mostra como ele é poderoso para transformar relacionamentos. E relacionamentos quebrados, e reconciliar verdades que estavam talvez sendo deixadas de lado. E aí isso tudo é procedente da ação de Deus, obviamente, porque nem o coração de Paulo, nem de Filemão, nem de Onésimo produz essa graça para haver reconciliação ou transformação de relacionamento. Porque a tendência do nosso coração é outro. O nosso coração é revoltado, ele é enganoso, a própria Bíblia diz. Mas quando é um coração transformado, um coração regenerado, como diz um louvor aí a coisa muda. De fato a coisa muda. Então, eu sempre vejo isso. Irmãos, o tratado do apóstolo Paulo aqui, na carta a Filemão, como eu já disse para vocês, é das cartas do apóstolo Paulo, a mais pessoal. Eu fiquei pensando assim, Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento. O Senhor Deus quis usar ele com propósito. Mas por que é que esta cartinha tão extraordinária entrou no cânon? Que não foi direcionada para uma igreja a princípio, mas para uma pessoa. E mais, Filemão, que a gente só vai saber quem é aqui. Nas outras cartas, a gente não tem ideia. Lucas, quando registrou o livro de Atos, a gente não tem ideia quem seria Filemão. E agora entra aqui. Eu penso, meus irmãos, que isso daqui não foi coisa da cabeça do apóstolo Paulo. Foi coisa do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus é Senhor da igreja. Ele conhece a igreja, ele sabe o que acontece dentro das igrejas. Meus irmãos, a igreja não é perfeita. Ela é chamada para andar na perfeição. Mas existem os dramas em todos os lugares. Por isso essa carta. Então é uma carta pessoal, não vai tratar de doutrina assim diretamente, nós não vamos ver aqui aquelas doutrinas da justificação, da regeneração, mas nós vamos ver a doutrina da reconciliação. E essa carta também não é nem, como eu já disse, direcionada para uma organizada igreja, é para uma pessoa. E fala de pessoa real. Porque Filemão aqui não é fictício. Filemão aqui é um servo do Senhor Deus. Foi um homem real, é uma pessoa real, com conflitos reais. E mais, meus irmãos, com pecados reais. Exatamente como nós aqui. Exatamente como nós. Por mais que a gente se esforce, meus irmãos, a viver uma vida santa, piedosa, somos pessoas reais, com conflitos reais e pecados reais. Então nós precisamos disso daqui. Então, a cena aqui é, para as crianças a ouvirem aí e aprender. Nós temos aqui o escravo, nós temos aqui uma dívida e nós temos aqui um intercessor. Pensa, meu irmão. Por quem você tem intercedido? A quem você tem clamado ao Senhor Deus? A quem você deseja que seja convertido de verdade? Para que seja recebido com galhardia no meio do povo de Deus.
Sobre isso que eu quero falar. Existe algo que todos nós temos em comum. Todos nós. Uma grande, extraordinária e impagável dívida. Todos nós. Eu não estou falando de dinheiro. Não é algo que pode ser resolvido com esforço, com trabalho humano, com tempo ou com as nossas boas ações. Essa dívida não tem como a gente pagar. Por mais que a gente queira demonstrar esforço para pagar essa dívida. Então, nessa manhã, unindo a nós, os adultos e as crianças, nós temos algo bem comum aqui. Uma dívida. Uma dívida, não tenha dúvida disso. E é uma dívida moral, irmãos. E é uma dívida espiritual. E, como eu já disse, completamente impagável. Quem é que vai pagar essa dívida para nós? Então, essa talvez vai ser a grande pergunta do texto aqui que eu vou tentar responder. Se há uma dívida, quem é que vai pagar? Porque se não pagar, a dívida tem que ser cobrada. É exatamente nesse cenário, irmãos, que a carta a Filemão surge. Uma das histórias, ao meu ver, mais impactantes da Bíblia. Tem várias histórias impactantes, várias. Mas esta daqui, para mim, ela foge do comum no Novo Testamento. Isso mostra, meus irmãos, que o Evangelho não é apenas para culto. Não é. Isso vai nos mostrar que o Evangelho não é também só para a teologia ou para o nosso intelecto. Isso tudo é essencial e importante. Mas o Evangelho, ele entra na nossa sala, no nosso quarto, para quem é casado. Vai lá no nosso trabalho. Ele se envolve no nosso casamento, nas nossas amizades, relacionamentos, meus irmãos, com os nossos vizinhos e por aí vai. E geralmente ele vai nessas áreas quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas deixam mal-estar nas nossas vidas. É aí que o Evangelho entra, meus irmãos. É isso que nós vemos aqui no texto. Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, preso injustamente. É a carta da prisão. Mas cheio de amor, sem nenhuma amargura no coração, sem nenhum ressentimento. Ele poderia estar revoltado. Eu vou ser sério para vocês, meus irmãos. Paulo disse que entre os pecadores ele era o principal. Mas se eu estivesse no lugar dele na prisão, eu seria um revoltado. Aqui injustiça, logo eu, miserável pecador, logo eu, o que é que eu fiz para receber essa injustiça? Não, eu estou com sangue nos olhos. Não, meus irmãos. Paulo aqui cheio de amor, preso em Roma, evangeliza Onésimo, que se converte. Lembrando, meus irmãos, que nenhum de nós e nem Paulo converte ninguém, convence ninguém. Apenas somos instrumentos. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo apenas teve a oportunidade de evangelizar Onésimo, mas aguardando que a graça transformasse o coração daquele escravo fugitivo. Quem imaginava, meu Deus? Às vezes a gente evangeliza as pessoas, as improváveis aí da vida, e a gente vai acho que valeu a pena isso não vai. Nós estamos para poder marcar com os nossos jovens, programação da nossa OMP, de fazer um avanço evangelístico lá na praça, lá em Betim, a Praça do Encontro. A gente está programando isso daí. E na Praça do Encontro, que a gente já conhece aquela praça lá, tem os improváveis lá. E a gente vai, e a gente às vezes fica aquela sensação, eu vou por causa de uma programação, talvez para registrar, olha, nós estamos evangelizando. Mas evangelizar não é isso, meu irmão. É também isso, é ir. Mas é você ter confiança e convicção de que quando você anuncia o santo evangelho, ele é capaz de transformar o pior. E transforma, meus irmãos, e transforma. Então nós temos aqui a cena, Paulo, Onésimo, que é um escravo fugitivo, culpado e provavelmente ladrão. Provavelmente. E nós temos Filemão, um crente, um cristão piedoso, mas que talvez está magoado, precisando receber novamente aquele que o feriu. Já pensou nisso, meus irmãos?
A nossa natureza é uma natureza adâmica que, se alguém ferir a nossa face, a gente não sabe o que significa virar outra. Até porque a gente não quer. A gente andou a milha e já está bom, a gente não quer andar a segunda milha, não. E essa carta, meus irmãos, é a miniatura do Evangelho. Por isso que entrou aqui no cânon. Se nós temos Isaías, que é um mini evangelho do Antigo Testamento, e diga-se de passagem, que mini evangelho, hein? 66 capítulos aqui na nossa Bíblia. Aqui nós temos no Novo Testamento uma cartinha com 25 versículos na nossa tradução, um mini evangelho do nosso Salvador. Deus operando reconciliação entre pessoas, irmãos, como operou conosco, como ele nos reconciliou, como Cristo foi o meio, a ponte, a ligação de reconciliação entre nós e o nosso Deus. Então, Paulo escreve Filemão pedindo perdão, reconciliação. E mais, meus irmãos, ele faz isso não por obrigação, mas por causa do amor. Do amor que não é um sentimento, amor que não é uma emoção, amor que é uma pessoa. E a pessoa bendita do Senhor Jesus, a quem Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Cristo, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então vamos lá, meus irmãos. Dito isso, nessa introdução um pouco extensa, vamos para o texto que é o que importa para nós aqui. Deixa eu ler novamente com vocês aí. Acompanhem o versículo 1, 2 e 3. A saudação do apóstolo Paulo, esse apóstolo amoroso. Eu tenho que aprender a escrever cartas, eu estou escrevendo algumas coisas, eu tenho que aprender a escrever com esses homens. Como que aqui tem assim, grandes ensinamentos? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, vocês viram aqui que a carta tem uma saudação que dá-se a entender que a carta a Filemão poderia ser lida também diante da igreja, porque ele faz alusão à igreja que está na casa de Filemão. Então, Filemão, se você aí é um líder, possivelmente não era só um dono de escravo e dono da casa, mas um líder, essa carta é para você. Mas essa carta, se você quiser, você pode ler ela na presença dos irmãos aí, que não há nenhuma dificuldade. Agora, pensa na cena. Uma carta que Paulo pede para Filemão perdoar, reconciliar um escravo fugitivo, e quando Filemão leu no privado, particularmente, eu penso, entregar a carta para ele, ele leu e falou: que missão que o apóstolo Paulo está me dando. Pois é, mas não depende de mim. Não depende só de mim. Mas ele está falando que, se eu quiser, eu posso ler com os irmãos. Agora, se eu ler isso aqui diante dos irmãos, eu vou ficar exposto. E aí os irmãos vão ficar na expectativa de qual vai ser a minha atitude. É o testemunho público. Meus irmãos, as pessoas mais nos observam do que nos ouvem. Pode ter certeza disso. As pessoas estão nos observando, as nossas atitudes. Mas aqui é uma saudação extraordinária. Paulo se apresenta como prisioneiro. Ele não é vítima de Roma, ele é servo de Cristo, vocês viram aí? Prisioneiro de Cristo Jesus. Ele faz isso de propósito. Eu estou preso, eu sou um prisioneiro legal, porque ele foi julgado injustamente, mas a prisão dele diante das autoridades romanas foi legal. Ali é um fora da lei, é um transgressor, prenderam ele. Mas contudo ele está dizendo: mas eu não sou prisioneiro de Roma, não foi César que me mandou prender. Eu estou aqui com uma missão. Essa prisão é uma prisão em Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a circunstância que nós nos encontramos, que somos conduzidos, que a gente fica no choromingô, no mimimi, e sem imaginar que aquilo ali é um propósito do Senhor Deus. Ele te leva para aquela situação, porque ele tem um propósito. E Paulo entendeu isso. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu sou servo de Cristo. Prisioneiro, meu, você sabe qual é a função de um prisioneiro. Prisioneiro não tem voz, não tem vez. Prisioneiro recebe ordem.
Ele tem que comer na hora que der para ele. Não pode levantar e ir lá na geladeira, deixa eu fazer um lanche aqui para mim. Prisioneiro não tem nada disso. E aqui Paulo está dizendo, assim eu sou com Cristo. Eu não vivo mais. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o meu Senhor determina. Meus irmãos, isso aqui aponta para uma doutrina muito querida. Ainda que eu disse que não é um tratar de doutrina aqui, mas aqui a gente já vê a doutrina da soberania de Deus. Que nós tanto amamos, um Deus que é soberano, que determina todas as coisas, que conhece os nossos passos, o nosso sentar, o nosso levantar. E não é assim, soberania em algumas circunstâncias da nossa vida, em todas. Não há um pneu do nosso carro que fure numa estrada de viagem à noite chovendo que não tem um propósito do Senhor Deus. Mas às vezes o que a gente pensa? Ô inferno, ô vida. Falei que não era para a gente sair nesse horário, agora nós estamos aqui com o pneu furado. Meus irmãos, nada pega o Senhor Deus de surpresa. A propósito. E Filemão é chamado aqui de amado e cooperador, colaborador. Que coisa, hein? Reconhecimento de virtudes antes de tratar de qualquer ferida. Meus irmãos, aqui é uma técnica de comunicação, de harmonia. Por pior que seja a situação que você entenda que está acontecendo, reconheça virtudes antes. Isso daqui é bom para o pai e a mãe corrigir filho. Porque nós somos assim. Nós já vamos para cima dos nossos filhos, já com aquela bronca, porque o filho... Mas dificilmente a gente consegue ver virtudes dos nossos filhos. Tem que corrigir, tem que tratar a questão. Mas primeiro aqui é uma técnica mesmo, você ganha a pessoa para si. Você arma, desculpa a palavra armar aí, mas é preparar um ambiente que não é que vai deixar a pessoa confortável, mas a pessoa vai desarmar. O que Paulo está fazendo aqui é, se possivelmente Filemão estiver armado com alguma situação para se defender, Paulo já está desarmando ele. Você assim, olha, Filemão, eu quero dizer que você é um amado colaborador nosso. Você não é um inimigo, você é companheiro, você está do nosso lado. Você, Filemão, é um dos nossos, não contra nós. Nós estamos juntos, lutando pela fé evangélica, juntos, Filemão. Então Paulo reconhece aqui essas virtudes antes de tratar da ferida no coração de Filemão. Lição aqui, meus irmãos, de sensibilidade pastoral. Isso daqui serve para mim como pastor. Que nós somos chamados de vez em quando para resolver conflitos. E a gente tem que ter essa sabedoria aqui de como agir, como falar. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos falar, mas o tom como eu falo derruba a minha argumentação, que seja verdadeira. Sim, meu querido presbítero Tiago. Parece que Paulo está criando uma relação de empatia com o Onésimo, né? O Onésimo era um fugitivo. Isso. De certa forma, era alguém que estava com Paulo abandonado. Ele estava... Eu sou prisioneiro também. Exatamente, eu estou contigo aqui junto. Mas é interessante essa parte que você está falando. Ele deixa isso claro para Filemão, porque se Filemão tivesse alguma objeção, ou vou usar um termo moderno, preconceito contra prisioneiro, Paulo já está dizendo, eu também sou. Só que eu sou de Cristo. Muito interessante, obrigado pela contribuição. Meus irmãos, quais são as aplicações aqui que nós podemos tirar para nós? Porque é o que importa aqui. Senão eu vou ficar analisando o texto, isso vai ficar lá no primeiro século, e aí você vai dizer, pastor, eu sei, mas e eu? Eu estou aqui, o que isso tem a ver comigo? Talvez é isso que você já está prestando atenção aqui. Se de repente o Senhor Deus preparar uma circunstância dessa que você vai ter que tratar o que está aqui, antes de confrontar alguém, reconheça a graça de Deus na vida dessa pessoa. Por mais que você não consiga ver. A graça, por exemplo, é que eu falei aqui do pai e da mãe. Os nossos filhos não são filhos da aliança. Eles não estão debaixo da mesma graça que está sobre nós. Reconhecer isso. Quando houver conflito entre marido e mulher, que tem que discutir o relacionamento, né, a DR, mas reconhecer a graça de Deus. Meus irmãos, isso daqui ajuda a gente a solucionar muitos problemas que a gente poderia evitar por aí. Eu penso que uma das lições são essas que nós poderíamos tirar. Verdade sem amor, meus irmãos, fere, e fere mesmo. Agora,
amor sem verdade é um engano. Não tenham dúvida disso. Paulo aqui une os dois. Vou usar um anacronismo aqui, eu ia falar o reformador Agostinho de Hipona, mas ele não era reformador, mas aquele teólogo do quarto século, Santo Agostinho, ele tem uma frase impactante, que depois vocês podem pesquisar aí, ele disse assim: a verdade deve ser dita com amor, mas nunca pode impedir, o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Tem que ser dita. Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade aqui, meus irmãos, não é uma filosofia. A verdade aqui não é um dogma. A verdade aqui também é uma pessoa. É Cristo. É Cristo. Verdade sem amor fere, meus irmãos. Então, a verdade não deve ser suavizada a ponto de ser distorcida. Mas também não deve ser usada como arma. Muito pelo contrário. Não basta você estar certo. Importa como você vai comunicar isso que você pensa que está certo. É o que eu vejo aqui, meus irmãos, já na abertura. Mas vamos lá. Vamos ver a gratidão que Paulo tem por esse irmão chamado Filemão. Versículo 4 a 7, rapidinho. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no meu coração, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Meus irmãos, olha, o apóstolo Paulo escreve esta perícope aqui para mostrar a gratidão dele, porque ele ouviu o comportamento desse irmão. É um irmão diferenciado. Vocês prestaram atenção aqui, o Paulo destaca aqui 3 virtudes ou qualidades desse Filemão que eu preciso me identificar com ele aqui. Amor e fé comum, está aí no versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Não é uma fé só vertical, porque ele fala, não, eu amo o meu Senhor Jesus, é o meu amor, ok, mas e esse amor se torna horizontal? Os santos aqui, meus irmãos, são os crentes, os cristãos da igreja lá de Colosso. Não são santos entendidos aí por uma religião que foram canonizados, morreram, estão sei lá onde aí e agora viraram santos. Não, santos aqui são aqueles que foram separados do mundo para um propósito, para uma grande missão. Fé e amor. Aqui é a tríade do apóstolo Paulo, ele sempre tem essa dinâmica. Agora, pois, permanece fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. Ele sempre tem isso. Só voltou a falar de esperança aqui, mas está embutido a esperança aqui também. E diz que Filemão tem um coração generoso para com os santos. Eu penso, porque a igreja está onde, meus irmãos? Na casa dele. Na casa. As pessoas no primeiro século tinham que abrir a casa porque não tinha tempo, como tem uma construção para a gente vir aqui. A casa. E era uma casa que ele tinha prazer que a igreja estivesse reunida lá. Era um homem generoso. Talvez falasse, não precisa se preocupar com despesa aqui, nem com lanche na hora da Santa Comunhão. Os irmãos sempre gostavam de, depois do culto, fazer um lanche. Deixa comigo. É um homem generoso. E aí no versículo de número 7, meus irmãos, Paulo dá uma ênfase aqui no que ele já tinha dito. Quando ele faz isso é porque ele quer chamar a atenção. Olha comigo o versículo 7. Pois, irmão, aqui é uma forma carinhosa. Você viu que ele não está falando para a igreja, ele está falando para ele. É como que dizendo na intimidade. Não ficou mais íntimo porque se tornou público. Ele disse assim, irmão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse mineiro, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho grande alegria e conforto no meu coração. É como dizer, você não tem ideia o que você causa no meu coração, um prisioneiro.
um injustiçado, mas prisioneiro de Cristo. Você sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é saber que o coração dos santos, dos irmãos da igreja, tem sido reanimado por teu intermédio. Alguém que é remédio na igreja, alguém que é lenitivo, que é medicina. Alguém que quando chega, as pessoas querem estar perto dessa pessoa. Você conhece gente que é espanta-bolinho? Ih, chegou fulano. Oh, meu Deus do céu. O ambiente parece até que ficou mais cinza. Aqui não. Você, Filemão, você é diferenciado. Quando você chega, os irmãos, o culto vai ser lá na casa do nosso irmão Filemão. Os irmãos não vê a hora de ir logo para lá. Porque é uma casa que os irmãos têm prazer de ir, porque esse irmão aqui, diz Paulo, é um irmão que reanima o coração daqueles irmãos. O que é reanimar o coração? Talvez na comunidade alguém está triste, um problema, uma dificuldade, enfrentando perseguição, que era muito clara na época. E aí Filemão, então vem cá, meu filho, senta aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um Salvador poderoso, que foi perseguido como nós. Aliás, foi ele que disse, se a gente quiser seguir ele, nós seríamos perseguidos. Então está tudo certinho. Esse é o caminho. O caminho é estreito, a porta é apertada, é espinhoso, mas é um caminho que conduz à vida eterna. Reanimava o coração. Aí o irmão está lá abatido. É verdade, então vamos prosseguir. Não vamos desistir. Reanimando. Meus irmãos, como nós estamos precisando de Filemão. Filemões, não sei nem como é que fala no plural aqui. Meus irmãos, ironia providencial. Escute isso. Aquele que confortava outros, agora precisa ser confortado e desafiado. Agora é ele que está precisando de conforto, de entusiasmo. É isso que Paulo está fazendo com ele. E aí a aplicação, meus irmãos, para nós aqui, é de que... É difícil eu falar isso. Mas eu penso que esse é o nosso caminho. O Senhor Deus testa mesmo a nossa fé com o objetivo de nos tornar mais fortes. De vez em quando o Senhor Deus coloca espinho na nossa carne, exatamente para nos esbofetear, para que a gente não se ensoberbeça. O Senhor Deus faz isso com a gente. Às vezes é um filho rebelde, às vezes é um problema na empresa, problema na igreja, e aí na igreja então nem se fala. Às vezes isso é caminho do Senhor Deus para forjar, meus irmãos, o nosso caráter com o caráter de Cristo, que é o Salvador da igreja. As palavras do Senhor Jesus, deixa eu ler, eu gostaria de ler essas palavras aqui. Mateus capítulo, se você quiser abrir aí, pode, como é a escola dominical, você tem um tempinho aí ainda. Evangelho registrado por Mateus no capítulo 5, aquele famoso sermão do monte, que nós conhecemos muito bem, sermão da montanha. Olha só o que o Senhor Jesus disse aqui, registrado pelo evangelista. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 46. Eu ia pedir alguém para ler, que aí fica de forma participativa, mas como está gravando, e aí você pode ler e a leitura não vai sair no áudio, na gravação. Então, deixa que eu mesmo leio aqui, tá bom? É exatamente por conta disso, para sair aqui o som. Então, diz assim, Mateus 5, 43. Eu sei que é um texto que você já conhece, mas a gente sabe que é a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito? Aí alguém vai assim, é o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é um dito popular lá, tá bom? Isso aqui não é lei, não. Isso aqui eles ouviam que alguém disse. É tradição de homem, coisa humana, invenção, achismo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? Até aqui. Ele faz nascer o seu sol. O sol aqui não é
É aquilo que é a graça comum dele. É dele, meus irmãos. Esse texto aqui, eu fico imaginando os discípulos sentados lá na campina, ouvindo o sermão do seu mestre. O Deus encarnado ali com eles. Ó, vocês decidiram me seguir, porque eu desafiei a vocês, que não pode servir a dois senhores. E aí vocês então decidiram vir após mim. Eu já disse que é para vocês não andarem ansiosos. Mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Tem um dito popular aí, que você deve amar só quem ama você, quem anda com você, aquela coisa toda. Mas eu digo para vocês que o exercício espiritual de vocês é muito além daquilo que vocês imaginam. Vocês estão sendo chamados para amar o improvável. Para vocês orarem por aqueles que o teu coração quer que ele morra. Porque às vezes é assim. O inimigo se levanta e fala, eu quero não, orar. E orar pedindo a misericórdia do Senhor, Senhor transforma, porque eu era um inimigo também. Então, meus irmãos, eu penso que a aplicação para nós aqui é exatamente isso. O Senhor, Deus, nos leva a caminho para testar a nossa fé, o nosso amor. E vamos lá. O tempo está indo. Versículo 8 a 10. Aí, vocês estão acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo? Uma saudação amorosa, mostrando um coração cheio de gratidão pela atitude de Filemão. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo tem um pedido a fazer. E ele sabe que o pedido é desafiador. E aqui então vem o apelo. E o apelo amoroso. Versículo 8 a 10. Volta os seus olhos aí para Filemão novamente. Eu ia pedir, esqueci aí, pedir alguém para ler, mas novamente não tem como, é por causa do som aqui. Mas vamos lá, meus irmãos. Deixa eu ler para vocês aqui. Versículo 8. Pois bem, eita. Eu quero entrar no assunto. Eu rodopiei, não é que rodopiou, mas eu fiz aqui uma introdução. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, por que ele fala isso? Porque ele é um apóstolo, ele é uma autoridade. Foi ele que foi separado. Isso aqui é para mostrar, meus irmãos, que há distinção, não há acepção, mas distinção de liderança. Existem líderes e líderes. E liderança, meu irmão, tem que ser reconhecida. E liderança tem autoridade para ordenar se quiser. Claro, eu estou falando de um apóstolo verdadeiro. Claro, você não vai estar debaixo da ordenação de um líder que é déspota, que não é crente, que não é piedoso. Você não tem que estar debaixo de ordem de nenhum desses líderes. Mas quando é um líder piedoso, cristão, amoroso, você viu como é que ele começou a carta? Paulo está dizendo, olha, meu irmão, eu poderia ordenar, dar uma ordem, e a ordem é para ser obedecida. Obedece quem tem juízo e manda quem pode. É um dito popular aí. E ele diz assim, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Meu Deus, solicitar. Isso daqui é uma grande lição para nós líderes. Em vez de dar ordem, sugerir, solicitar. E solicitar, diz Paulo aqui, em nome do amor. Volto a dizer, o amor que não é um sentimento. Não é um estado de comportamento da pessoa. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu estou amoroso, eu vou solicitar. Aí amanhã você vê, não, hoje eu não estou bom não. Hoje eu quero mandar. Amor que é uma pessoa. E ele diz, sendo que sou Paulo. Você viu que ele não dá carteirada em Filemão? Em momento nenhum você vai ver ele dizendo aqui que ele é apóstolo. Ele poderia dar uma carteirada, eu sou o apóstolo, eu sou o pastor da igreja, eu que mando aqui nesse negócio. Não. O velho. E o velho aqui no grego, meus irmãos, tem a ideia não de alguém como é que eu vou dizer isso? Alguém que não tem a saúde, porque a ideia quando fala velho é porque já não presta para nada, vamos deixar as coisas para os novinhos. Não é nada disso aqui. Velho aqui é porque, olha, eu mantenho fiel. Eu fui fiel, eu estou sendo fiel desde a minha chamada. É ser fiel até a morte. Velho, eu estou preso, surrado, ferido, possivelmente abandonado. Aqui ainda não está abandonado porque ele tem cooperadores, ele diz isso daqui. Mas velho, e agora até prisioneiro, ele repete, de Cristo. E aí o versículo 10 diz assim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Eita! Coração de um pastor que é pai, que pede a intercessão por um filho que pecou, que errou, que desagradou o seu Senhor. Ele apela pelo amor. E você já viu aquela expressão quando a gente diz assim, pelo amor de Deus? Às vezes as pessoas falam isso sem saber o que significa pelo amor de Deus. Meus irmãos, o amor de Deus é Cristo. É Cristo. O amor de Deus é Cristo. Então, toda vez que você for falar pelo amor de Deus, saiba que você está falando de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então, Paulo está dizendo que é como se Paulo dissesse, pelo amor de Deus, por Cristo. Por Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é a autoridade com ternura. Ele apresenta Onésimo como seu filho, que gerou em prisões, porque possivelmente Onésimo teve contato com Paulo lá na prisão. É por conta disso. E, como eu já disse aqui, meus irmãos, a graça alcança os improváveis. É o que nós chegamos num ponto aqui. Talvez, meus irmãos, para nós, hoje aqui, eu penso que o Senhor Deus coloca a gente como igreja em lugares para exatamente ter contato com gente improváveis. Porque se deixar a nossa vista, a gente quer escolher um lugar para a igreja estar, para a gente só ter ao nosso lado gente boa, entre aspas, na nossa visão. Mas e os improváveis? E os ladrões? Que você sabe que roubou, mas que possivelmente pagou a sua pena. Tem uma mancha, é verdade. Mas que agora é irmão, é convertido de verdade. Ou não existe salvação para esses? Claro que existe. Ele tem que pagar o que ele fez, mas há graça para ele também. Então, você já parou para pensar quem Deus não pode mudar? Ou não pode salvar? Imagina aí uma pessoa hoje, na sociedade. Pensa aí num ladrão. Não, esse não. Pastor, não, pera lá. Não é possível, pastor. Esse não. Mas esse? Ah, meus irmãos, eu poderia citar aqui outros exemplos para vocês. Eu poderia citar o exemplo de Zaqueu, um político, que o Senhor Jesus, entrando na cidade de Jericó, vocês sabem o que é a cidade de Jericó. Cidade amaldiçoada. O Senhor Deus, por boca de Josué, disse, olha, nunca mais ninguém vai reerguer essa cidade aqui. Está amaldiçoada. Quem reerguer vai morrer. Morreu o filho, né, o primogênito, e o mais novo lá. O Senhor Jesus está passando por essa cidade, um cidadão de lá, porque a velha Jericó nunca mais foi reerguida, mas tem uma nova Jericó lá, até hoje, se você der um apanhado aí. E diz que ele era de baixa estatura, e o objetivo dele não era chamar a atenção de Jesus, como tem uma música aí que deturpa o texto. Ele subiu naquela água porque ele só queria ver Jesus. E para surpresa dele, foi Jesus que viu ele primeiro. E quando passou debaixo da água, Zaqueu desce, porque eu vou para sua casa. Mas é um político, corrupto, ladrão. Possivelmente, mas o texto não diz isso, estou aqui parafraseando. Como é que pode? O Senhor vai entrar na casa dele? Sim. E foi lá, e eu penso que o Senhor Jesus foi lá, meus irmãos, para fazer o que ele veio fazer, salvar pecadores. Essa é a missão dele. De repente, num dado momento, Zaqueu levanta. Fala, tá bom, Senhor Jesus, eu entendi. Eu estou parafraseando aqui, tá bom, meu irmão? Entendi. Eu fiz uma análise na minha vida aqui, e eu estou com suspeita. Eu resolvo, eu decidi por mim mesmo, é coisa minha. Eu vou pegar parte do que eu tenho, metade, e eu vou dar aos pobres. Aqui, meus irmãos, é a primeira manifestação de um convertido de verdade que é pai dos pobres. Aqui está um verdadeiro pai dos pobres. E eu vou fazer uma análise aí, e vou ver, porque eu sou um cobrador de impostos, se eu defraudei, se eu cobrei juros a mais, se eu financiei a casa para a pessoa comprar uma, ela pagou 2 ou 3, ou o carro, e pagou 2 ou 3 carros, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, um miserável pecador, um homem que foi transformado. Como nós estamos precisando de pessoas sinceras assim, meus irmãos, que não pensa só no seu bolso. Mas aí eu poderia usar um outro exemplo.
O Senhor Jesus pregado naquele madeiro maldito. 2 ladrões. Num dado momento, numa sensatez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Meus irmãos, os improváveis. Nós não salvaríamos esse nunca. Nós escolheríamos outros. Muito bem, deixa eu caminhar que a hora já está estourando lá. Versículo, eu vou correr aqui agora. Versículo 11 a 14 aí. Acompanhe comigo. Paulo diz assim, ele, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vocês prestaram atenção aqui, mesmo? Por isso que essa carta não dá para expor ela num momento só. Onésimo, os estudiosos dizem que Onésimo significa, a palavra dele significa útil, mas aí Paulo usa esse trocadilho, e agora ele para você foi inútil, mas só que esse inútil para você agora voltou a ser útil. A graça de Deus restaura mesmo, meus irmãos. A graça de Deus, só a graça de Deus. Não é a força do meu argumento, não é a capacidade da minha oratória, é a graça bendita do Senhor Deus, meus irmãos. E Paulo devolve Onésimo aqui para que a ação de Filemão seja voluntária, não forçada. Eu não estou ordenando. É ato voluntário, deliberado do teu coração transformado. Você vai mostrar a Filemão que foi transformado por ter essa atitude. Aqui, meus irmãos, talvez está uma grande lição. Como eu trato o meu próximo. Isso mostra o quanto a graça está no meu coração. E a aplicação é, meus irmãos, o Evangelho não apenas nos convida a mudar. Ele transforma o nosso coração para agir gracioso diante do Senhor Deus. Perdão verdadeiro não é calculado. Não tem um cálculo. É até aqui. É até 7. É até, como é que é lá? Não, foi isso. Foi o que o Senhor Jesus disse. Mas Pedro falou, até quando eu vou ter que perdoar meu irmão? Até... isso. É mais ou menos, vocês entenderam lá que Pedro disse. O Senhor Jesus falou assim, Pedro, você não tem um cálculo. Não tem uma matemática para você chegar num denominador comum e dizer, é até aqui e acabou. Não, meus irmãos. Isso é fruto, é obra do Espírito Santo no coração de quem foi alcançado pela cruz. Perdão não é coisa humana, é divino, já disse alguém. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, assim que, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. E eu encerro aqui, meus irmãos, a providência divina. Olha o versículo 15 e 16, Paulo diz assim, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Está falando de Onésimo. A fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Essa parte aqui também é essencial. O apóstolo Paulo interpretou a fuga de Onésimo aqui sobre a lente da soberania de Deus. Meus irmãos, eu não estou passando pano aqui, não estou dizendo que todo ladrão é obra do Senhor Deus, não me entendam mal. Mas essa daqui dá-nos a entender que houve um propósito. É o que Paulo diz. Ele diz assim, bem pode ser que ele tenha se apartado por algum tempo para que ele volte de uma outra maneira para você. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, meus irmãos, se for isso mesmo, a pergunta que nós podemos fazer é, se Deus controla até a fuga de um escravo, quanto mais pode controlar nossas crises. Então, o que hoje pode parecer perda, pode ser amanhã um instrumento de Deus para algo muito maior.
Isaías diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, Deus enxerga o quadro todo, nós não. Nós ficamos ansiosos porque a gente não consegue ver tudo. E aí nós temos o pedido final que está aí, versículo 17 a 20, que ele vai fazer aqui um apelo, faz 3 apelos, dizendo: recebe-o como a mim mesmo, se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Quem é esse, meus irmãos? Eu me coloco no lugar dele. Mas, Paulo, você está preso. Você tem dinheiro aí, Paulo, na prisão? Você sabe qual é a dívida de um escravo? Você tem dinheiro para pagar? Meus irmãos, isso aqui é um símbolo de substituição, mostrando que foi Cristo, foi isso que Cristo fez com Filemão. Filemão, você tinha uma dívida com Cristo impagável. E Jesus substituiu. Ele pagou essa dívida. Ele riscou a cédula que era contra você e contra mim. Meus irmãos, isso daqui aponta para a cruz. E é o que eu encerro aqui. A cruz de Cristo. As lições aqui eu já tirei para nós aqui, meus irmãos, mas só para finalizar aqui. Isso aqui é uma lição para nós. Talvez você pode pensar assim: pastor, está tudo bem comigo. Eu estou bem, meus relacionamentos são saudáveis com todo mundo. Ok. Mas e amanhã? Então, como tratar quem nos feriu, meus irmãos? Como é que deve ser? Com verdade, mas com amor. Não esqueça disso. Confronto do cristão, ou para o cristão, tem que ser redentor. Existe alguém aqui que você tem que receber de volta? O Evangelho não manda eu e você fugir, manda reconectar. Então, meus irmãos, a gente analisar aqui o que é que nós precisamos colocar na conta de Cristo. Ele que pagou tudo. Não fica carregando essa culpa. Não fica carregando esse sentimento. Cristo já fez isso. Acabou. Foi Ele que morreu pelos pecadores. Nenhum de nós. A cartinha de Filemão, meus irmãos, é uma cartinha extraordinária para edificar os nossos corações nos relacionamentos. Não é só na igreja, não. Nos relacionamentos da vida. Da vida. Então, que essa palavra fique para os nossos corações nessa manhã, porque daqui a pouco nós vamos nos preparar para o culto e a ministração da ceia. E nós vamos trazer uma palavra aqui, de novo, do apóstolo Paulo, para os nossos corações, baseado no que acabamos de falar, para participarmos da ceia do Senhor, que simboliza exatamente essa reconciliação que nós temos com Deus dado por meio de Jesus Cristo. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós sabemos que o nosso coração é contrário a tudo que nós acabamos de ouvir aqui, de que deve ser a nossa atitude. Por mais que nós buscamos, Senhor, esforços para fazer o que é certo. E às vezes, Senhor, quando vamos fazer, erramos, sabemos o que devemos fazer. Mas, ó Deus, nós damos graças ao Senhor que em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo, ó Deus. E nos confiou o ministério da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração rendido ao Senhor, temente ao Senhor, orientados pelo Senhor, para viver uma vida piedosa, santa, tranquila nesse mundo, em comunhão uns com os outros. Que haja harmonia, Senhor. Que haja mesmo, Senhor, essa unidade de fé para lutarmos juntos pela fé evangélica. Assim eu oro com gratidão no coração por esse momento, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém.